Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos estudar a ponte de Wheatstone, que é um circuito utilizado para medir resistência de resistores desconhecidos, tá bom? Vou desenhar esse circuito aqui primeiro e depois eu explico para vocês o funcionamento do circuito, como que a gente usa, eu vou explicar cada um dos componentes e as condições que o circuito deve obedecer para nós conseguirmos medir a resistência, por exemplo, desse resistor aqui, um resistor RX, que é um resistor cuja resistência é desconhecida. Bom, vamos aos componentes do circuito. A gente tem aqui uma diferença de potencial U, que é fornecida por uma bateria. Nós temos aqui também dois resistores conhecidos, de resistências conhecidas, o R1 e o R2. Temos aqui um resistor R, que é um reostato, que tem resistência variável, e com esse ponteirinho aqui você consegue mudar o valor dele, portanto você também conhece essa resistência. Vamos chamar esse ponto aqui de A, e esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de cima de C, e esse ponto aqui de cima de D. Os pontos C e D estão conectados por um amperímetro, que é um dispositivo que mede corrente, tá bom? Então, o que acontece com esse circuito aqui quando a gente está medindo a resistência? Bom, desculpa por esse erro aí. O que acontece com esse circuito quando a gente está medindo a resistência? Sai uma corrente I aqui da bateria, tá bom? Essa corrente se divide pelo resistor R1 e R2, né? Ela passa pelo R1, pelo R2. Esse R1, essa corrente que passa pelo R1, quando chega aqui, ela vai passar pelo amperímetro. Eu vou chamar essa corrente aqui de IA. Vou chamar essa corrente de IA. Uma parte dessa corrente passa aqui pelo resistor RX. Essa corrente que vem aqui pelo resistor R2, vamos supor que a diferença de potencial é positiva, né? O potencial do C é maior que o potencial do D. Então, essa corrente IA se junta à corrente que passou aqui pelo R2, passa pelo pelo resultado resultante, se junta aqui no B e volta a valer I. Ou seja, aqui você tem um I1, aqui você tem um I2, passando aqui nesse ramo, você tem um I3, aqui você tem um I4, né? Que é o que sobrou do I1 depois que tirou o IA. O I4 e o I3, eles juntam e formam o I e chegam aqui até o terminal negativo da bateria. Com esse circuito funcionando desse jeito, com o IA, com todas as correntes sendo medidas aqui, tendo um valor diferente de zero, o circuito não é muito útil. Ele se torna muito útil mesmo quando você consegue, mudando o valor desse reostato, quando você muda o valor desse reostato, você consegue fazer o IA igual a zero. Quando o IA é igual a zero, a gente diz que esse circuito está em equilíbrio. Esse circuito está em equilíbrio. E aí ele passa a se comportar desse jeito. Você tem aqui o R1, aqui o RX, que você quer medir, aqui o R2, aqui o reostato, que agora a gente já sabe quanto ele vale, né? Porque a gente já ajustou o reostato. Aqui a bateria. E aqui a diferença de potencial U. Aí, nessa situação, então nessa situação aqui, quando você não tem corrente, vale a seguinte relação: Rx vezes R2, Rx vezes R2 é igual a R1 vezes R, tá bom? Vale essa relação. Vamos fazer um exemplo agora? Vamos fazer um exemplo? O nosso exemplo é o seguinte: a gente tem aqui uma bateria, 12 volts, a bateria, tem aqui ligado a essa bateria um resistor R1, um resistor R2, um resistor X que eu quero medir, e aqui o reostato.
o reostato, que eu vou chamar de R. A gente sabe que o R1 é igual a 5 ohms, o R2 é igual a 10 ohms, e o reostato eu consegui ajustar para 2 ohms. O meu objetivo é medir o valor do Rx. Tá bom? Quero descobrir o valor do Rx. E eu digo mais, a corrente que passa nesse ramo aqui, ó, pelo amperímetro, essa corrente é igual a zero, ou seja, a ponte está em equilíbrio. Então, se a ponte está em equilíbrio, se o I que passa ali, que eu chamei de I maiúsculo, né? Se o I que passa ali é igual a zero, a ponte está em equilíbrio. A ponte está em equilíbrio e vale a reação. A relação R1 vezes R é igual a R2 vezes Rx, que é o que eu quero descobrir. O R1 vale 5, o R vale 2, o R2 vale 10, e agora eu preciso descobrir o Rx. 5 vezes 2, 10, é igual a 10 Rx. Portanto, quanto vale o Rx? Rx é igual a 1 ohm. Está aqui o meu exercício resolvido. Um grande abraço e até a próxima.